Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu vou mostrar por que eu acho que o Galaxy Z Fold 4 com a capinha com a caneta S Pen é o melhor Galaxy Note de todos os tempos. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, estou com as duas soluções aqui na mesa, claro, soluções que eu tenho disponíveis aqui para teste. Eu tenho o meu S21 Ultra com 16 de RAM e com a capinha que vem a caneta S Pen. Tá? O que que acontece aqui? Eu estou utilizando esse aparelho como um exemplo. Claro que o S22 Ultra tem a vantagem que para mim é inigualável, não tem nem o que comentar, de ter a canetinha dentro do aparelho, tá? O que facilita muito mais a vida do que usar essa capa aqui que fica mais larga, gruda no bolso, não é a solução ideal, tá? Mas, de qualquer maneira, o ponto aqui não é mostrar a questão somente da caneta, é falar um pouquinho dos pontos positivos de cada lado para vocês entenderem o porquê que eu acho que essa solução com o Z Fold é muito melhor para a produtividade. Bom, vamos começar aqui pelo S21 Ultra, podemos também englobar até o S22 Ultra, porque muitas das vantagens que eu vou citar aqui, elas estão no modelo mais atual. Então, o que que acontece, gente? Quando você fala do S22 Ultra, você tem a óbvia vantagem de ter a caneta dentro do aparelho. Como segunda vantagem, a vantagem de poder carregar a caneta dentro do aparelho, né, a carga mesmo, não estou dizendo somente levar, né, e a possibilidade de bater uma foto apertando o botão. Por exemplo, coisa que parece simples, mas que é muito útil, muito legal. Você passar um slide, por exemplo, numa apresentação, apertando aqui o botãozinho. Então, isso tudo são vantagens claras do modelo mais compacto, vamos chamar assim. Aqui você acaba tendo mais ou menos as mesmas funções, tá? Deixa eu desbloquear esse cara aqui para mostrar para vocês. Claro que o menu do aparelho que eu uso com maior frequência, né, que não é o de teste, né, é esse aqui, ele está mais completo, tá? Mas você puxa aqui, ó, tem as mesmas possibilidades, tá? Agora, aqui eu acho que a brincadeira começa a ficar diferente. Espera aí que eu estou usando a caneta errada, tá? Vamos lá. Aqui eu acho que a brincadeira começa a ficar diferente. Vamos lá, que tem que usar a caneta certa em cada um. Vamos deixar aqui a nota clara, sem esse modo escuro. E vamos mostrar aqui aonde eu quero chegar nessa brincadeira aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu enxergo de vantagem em cada um desses aparelhos. Então aqui, por exemplo, ó, tá difícil de escrever que eu tô com a câmera aqui no meio do caminho, mas vou tentar mostrar para vocês, ó. Por exemplo, eu vou escrever aqui teste, tá? Desculpa a letra, não é comum ficar escrevendo assim. Então aqui, ó, é isso aqui, esse é o espaço que eu tenho, tá? Enquanto aqui, ó, vamos lá, tentar escrever da mesma forma, tá? Espera aí, que eu já comecei mal, né? O espaço não me ajudou aqui. Vamos lá. Mas aqui, gente, a gente faz tudo no tempo real, tá? Então vamos lá. Isso aqui é um teste simples, mas só para vocês verem o que eu quero dizer. Ó. Tá até escapando a caneta aqui. Então, esse teste simples é para mostrar para vocês. Olha, aqui eu escrevi 4 vezes a palavra teste. Aqui eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes a palavra teste. Então eu tenho muito mais espaço de escrita neste aparelho do que nesse. Isso significa, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, numa reunião para fazer um fluxo de tela, tá? Então aqui eu vou desenhar uma tela, desta tela, vamos para essa tela aqui. Aqui eu coloco os ícones, tal, eu vou explicar aonde eu quero chegar, tá? Se eu for fazer a mesma coisa aqui, ó, eu tenho aqui os ícones, tal, tal,
vou aqui para a segunda tela do meu aplicativo, vou aqui para a terceira tela do meu aplicativo e vou aqui para a quarta tela do meu aplicativo. Isso aqui é um exemplo bem besta, bem simples, mas mostra como aqui você consegue ser mais produtivo por uma questão simples de espaço. Você tem mais espaço para escrever frases mais longas, você tem mais espaço para desenho, mais espaço para desenhar fluxos, né, para criar fluxos, no meu caso aqui, fluxos de tela. Então você tem mais possibilidades aí de uso por conta simplesmente de ter mais espaço, tá? Então eu acho que é um ponto, parece simples, mas na minha opinião faz toda a diferença quando a questão envolvida é a produtividade, tá? Então essa solução com a caneta, ela é mais limitada. Aqui eu estou usando como modelo o S21 Ultra por conta do tamanho da tela ser semelhante, mas aqui eu estou pensando, como eu disse no início do vídeo, no S22 Ultra, que tem uma caneta mais capaz, mais completa, que serve para passar slide, serve para tirar uma foto, mudar de câmera frontal, mudar o modo de câmera, fazer uma série de outras coisas. Então assim, é uma caneta mais completa, óbvio, ela está dentro do aparelho, que é uma vantagem sensacional, mas ela acaba sendo menos capaz por conta, na minha opinião, simplesmente da falta de espaço. Então aqui quando você tem uma tela muito maior para você escrever, que é o dobro do tamanho, eu acho que acaba te deixando mais produtivo. Obviamente, aqui você tem câmeras que são um pouquinho piores, vamos dizer assim, né? Não piores, né? Você não vai ter, por exemplo, você não vai ter a câmera com o zoom ótico, tá? Então aqui, pegando aqui na parte traseira, dá para ver bem. Você vai ter menos possibilidades. Aqui você tem 4 lentes, aqui você tem 3, aqui você tem um zoom ótico de 10 vezes, aqui não. Então, possibilidades criativas são maiores aqui neste aparelho. Mas se você for ver a diferença de tamanho entre os dois, tá? E a largura da tela que você ganha para você poder usar a caneta S Pen, que é o ponto-chave desse tipo de solução, né, com a caneta, eu acho que acaba sendo muito mais interessante você ter uma tela dobrável gigante do que você ter uma tela mais compacta. Colocando um ao lado do outro dá para ver a diferença, gente. É brutal, é muito grande mesmo. Aqui é um pouquinho mais alta, óbvio, mas aqui acaba tendo uma linha muito maior para escrita, tá? Então, até para edição de vídeo, eu estava editando vídeo aqui no Fold e eu tive muito mais espaço na minha timeline, por exemplo, tá? Eu tive um espaço gigante na linha do tempo ali do vídeo para poder trabalhar coisa que não acontece aqui, por falta de espaço mesmo. Então aqui só mostrar para vocês, olha, aqui é a linha do tempo que eu tenho, ela é muito maior, tá? Eu tenho aqui na largura muito mais espaço e se eu fizer isso eu tenho ainda mais espaço, olha o tanto que eu consigo enxergar e aqui, gente, a caneta faz todo sentido. Eu estou numa linha de edição de vídeo enorme, tá? E aqui eu tenho muito mais possibilidade de fazer aqui o meu trabalho do que se eu tivesse numa tela menorzinha, com uma timeline menor e com espaço para visualização de todo o resto também menor, tá? Então, a caneta acaba fazendo sentido em várias situações diferentes e eu acho que é o que faz com que essa solução seja melhor do que um Galaxy Note ou um Galaxy S21 Ultra ou S22 Ultra. Questão de espaço para produtividade mesmo. Para mim é imbatível. Tá? Então, claro, aqui você não vai ter um aparelho tão resistente quanto esse aparelho, você não vai ter câmeras do mesmo, né, com as mesmas possibilidades de uso, mas no final das contas, o que eu falei para vocês, na minha opinião, o que vale é o espaço a mais que você tem aqui, principalmente de largura, que faz com que você utilize a caneta de uma maneira muito mais interessante do que numa tela mais estreita. Então é isso, pessoal, esses são os pontos principais, são simples, mas são os pontos principais que me levaram a enxergar esse aparelho, o Galaxy Z Fold 4, com a caneta S Pen como a melhor experiência para a produtividade com a caneta S Pen, tá bom? Então é isso aí, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.